estamos começando mais um Papo de Pele. Eu sou Andressa Mundim, diretora de marketing aqui na Med Systems, e hoje a gente tem um convidado para falar de um tema que eu amo, um convidado que é muito famoso, talvez vocês já conheçam. O Lucas Amadeus está aqui com a gente hoje para falar desse tema que eu particularmente vivo. Eu falo que eu acordo como marketing e eu acredito que seja seu universo também. Lucas, se apresente para a galera, conte um pouquinho aí dos seus projetos para a gente começar esse papo delicioso. Obrigado, Andressa, pelo convite. Obrigado, pessoal da Med Systems. É uma delícia estar aqui com vocês. Primeiro porque falar de marketing é sempre um prazer, né? Trabalho com marketing já há quase 20 anos. E hoje pensar um pouco na estética é um mercado que cresce pra caramba. Eu tenho amigos que trabalham com isso. Eu sou usuário de vários serviços, de várias tecnologias de vocês, então é muito bom poder falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu trabalhei durante 15 anos em grandes multinacionais, na Vivo, na Colgate, na Panasonic, na Latam Airlines. Fui um dos 5 executivos que lançaram o Instagram aqui no Brasil. Então, se você usa Instagram na sua empresa, na sua clínica, na sua estética, eu fui um dos responsáveis por lançar essa plataforma aqui no Brasil, né, quando se fala de anúncios no Instagram. Hoje eu trabalho com empresas pequenas e médias. Eu sou um dos sócios da V4 Company, que é a maior assessoria de marketing da América Latina, com mais de 6 mil clientes. E tenho uma empresa também de consultoria para grandes empresas e do treinamento de mercado para profissionais e empresários pequenos e médios. Lucas, muito obrigado novamente, então. Sua trajetória incrível. Mas hoje eu vou trazer algumas perguntas aqui que vai deixar a gente, não desconfortáveis, mas para a gente repensar um pouquinho desse mercado do marketing. Você, como eu, está há muito tempo nesse mercado e eu acredito que, com o tempo, vai ficando mais do mesmo. Eu acho que, principalmente com as redes sociais, onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo pode fazer seu próprio marketing, todo mundo tem essa habilidade. Marketing, eu acho que tornou uma matéria que todo mundo tem algum nível de conhecimento, porque vendas é marketing, marketing é vendas. O que você acha hoje, falando para os nossos clientes, nossos médicos, marketing médico, ou para quem é profissional liberal e precisa fazer seu próprio marketing, o que é um marketing de verdade hoje? O que de fato hoje está funcionando? Né? Para a gente sair um pouquinho do óbvio que a gente vê hoje nas redes sociais, o que vai pegar, o que são as próximas tendências, o que de fato a pessoa pode pegar e começar a fazer que vai dar resultado. O que você acredita que seja esse marketing de verdade? Pois é, Andressa, acho que a chegada das redes sociais, ela de fato redimensionou o marketing, porque antigamente para você fazer uma campanha, você tinha que ter muito dinheiro, porque era ou televisão, ou revista, ou rádio, enfim, tudo isso até era muito caro. Até mídia, né? Mídia impressa, às vezes jornal, revista, Exato. Tudo isso era muito caro. Então hoje qualquer um com R$100 consegue começar uma campanha ali no Instagram, o que é muito bom por um lado porque democratizou o acesso à comunicação. Por outro lado, você deu espaço para gente que não é tão qualificada, não é tão ética, principalmente, ter acesso a isso. Então acho que a gente vive hoje um fenômeno muito perigoso no marketing, que pelo menos a mim incomoda muito. Se for pensar há 5 ou 6 anos, ninguém falava em marketing como se fala hoje. Você conhecia propaganda, publicidade, mas marketing é uma disciplina que veio nova. Eu acho que a forma como ela chegou para o grande público foi muito perigosa. Foi por meio daqueles gurus, charlatões, picaretas que prometiam que o marketing vai triplicar o seu faturamento, você vai ficar rico, você vai ter uma Lamborghini, chegou com a uma Ferrari. promessa da liberdade financeira, né? E eu acho que eu acho que esse crescimento também veio muito com a pandemia, onde todo mundo veio junto. Todo mundo ficava em casa, preocupado, querendo uma liberdade financeira, trabalhar de qualquer lugar, e eu acho que levou para um universo de que também é sem esforço. É isso. Qualquer coisinha que você faz vai dar certo. Então, ficou perigoso. É isso. Sem esforço, Andressa, e sem bagagem também, né? Porque qualquer um pode chegar e fazer, e é só seguir a fórmula ali que você vai ficar rico. Eu acho que isso é muito ruim, porque, por um lado foi positivo, primeiro, porque deu visibilidade à disciplina que até então só era vista por nós, profissionais da área. Por outro lado, o grande público que conheceu enviesado de uma forma errada. Então eu acho que a gente está nesse momento de mudança. O mercado está começando a entender que tem picareta, que tem gente que usa mal a ferramenta, e isso acontece em todas as áreas. E que é trabalho. Que é trabalho de verdade, que você tem que testar e tem que ser criativo, não adianta copiar só o que o coleguinha fez. Claro que tem que fazer benchmarking, olhar o mercado, etc., mas você precisa estudar muito. É um trabalho de suor para fazer acontecer e tem que ser baseado em realidade. Com todos os clientes que eu tenho hoje, que eu já trabalhei, e na minha história eu percebo que quando a gente fala de tendência, de trazer resultado, marketing de verdade, que realmente funciona, é o baseado na verdade.
É case, é história, é depoimento de paciente, quando a gente está falando da área médica, estética principalmente, né? A gente sabe que dentro desse segmento tinha uma série de restrições, ainda tem, do ano passado para cá melhorou bastante, mas a verdade ela sempre vende mais, não adianta. Eu vejo a galera errando muito também, fazendo muita carrossel com arte, com dica, com cara de propaganda. E aí a gente é ensinado desde criança que propaganda, quando a gente assistia os desenhos na TV, era hora de ir ao banheiro, de tomar água, de mudar de canal. Então por que você faz um conteúdo que interrompe ali a linha de aprendizado, a linha de entretenimento da rede social? Ou pior, um conteúdo orgânico, que seria para ensinar ou para trazer algum valor para o teu cliente, você faz aquilo com cara de propaganda, você faz uma arte ali toda bonitinha que você acha que isso é bacana, mas não é. Tem que ser humano. Quanto mais humana a comunicação, melhor o resultado, geralmente, né? Porque é o que eu sempre falo, pessoas se conectam com pessoas. Então, nada melhor. Se você é um médico, se você é um profissional que trabalha com estética, muito melhor você explicar a tecnologia, como ela funciona, você demonstrar ali no paciente um resultado, do que você botar uma arte, um desenho que parece propaganda. A pessoa, automaticamente, ela vai ignorar a propaganda, ela vai pular, porque ela pensa que aquilo é uma propaganda e ela é ensinada a não gostar de propaganda, a não ver propaganda. Então, acho que a gente tem que humanizar a comunicação cada vez mais. Acho que essa é a tendência. A gente está indo por um lado que se fala muito de AI, inteligência artificial, que sim, são ferramentas muito válidas para ajudar a estruturar tudo isso, mas eu acho que o que vai para o público final tem que ser sempre o mais humano possível. E aí, para ser humano, eu acho que tem uma desconstrução aí para ser feita em como... Eu vou pegar o médico, o profissional liberal que está ali no seu consultório, que é o seu próprio marketing, né? A própria marca pessoal é o marketing do business da pessoa. Ele precisa, primeiro, aprender a se comunicar em todas as ferramentas. E aprender a se comunicar, eu falo muito... Isso para todo cliente que entra em contato com a gente, pedindo dicas ou como que eu comunico a minha nova tecnologia, você pode até ter uma agência de marketing, você pode até ter uma ajuda de marketing, você pode até ter profissionais de marketing. Aliás, é bom que você tenha. Mas se você deixar a pessoa te construir, você não vai conseguir, não vai ter sequência, não vai ter frequência, você desiste rápido. É isso. Porque fica fake. Fica fake. Não é você que tá ali. E eu acho menos roteiro, e eu falo muito essa frase. Menos produção e mais documentação. Se você aprender a documentar o seu dia a dia, do jeito que ele é melhor para o marketing do que fazer roteirinho. Se vocês que estão assistindo agora puderem printar, anotar essa frase que a Andressa trouxe, é isso. Isso é uma coisa que todo mundo deveria levar muito a sério, porque a galera não podia fazer marketing, médicos até pouco tempo, aí começou a poder fazer, entendeu que era muito importante, alguns com base nisso deslancharam, e aí incomodou os outros, pô, quero fazer também, preciso disso, vou contratar uma agência, e aí faz aquela coisa super roteirizada, com a iluminação perfeita, com o cenário atrás perfeito, sentado na mesa todo durinho, assim. Você tá vendo aquilo, fica com uma cara de propaganda, ninguém quer ver propaganda, não gera conexão. O que gera conexão é um bate-papo real, em que as pessoas discutem, criticam, trocam ideias, testam, mostram. Isso é o que gera conexão, né? E tá no dia a dia, né? Eu fico imaginando hoje a rotina do médico. Enfim, a maioria dos médicos tem a rotina um paciente atrás do outro, ou se você não tem, aproveita esse momento para fazer o seu marketing. Se você não tem ainda a agenda cheia, é aí que você aproveita o momento e o tempo para crescer. Mas entre uma consulta e outra, eu dou sempre essa dica. O paciente saiu da sua sala, com certeza ele chegou ali com um dilema, ele chegou com um problema, ele chegou com perguntas que podem reverberar para outros. Entre um paciente e outro, abre a câmera e fala, olha, eu tive um paciente que acabou de sair aqui agora, ele teve essa pergunta, eu vou explicar para vocês rapidinho e sobe. Não precisa editar, não precisa pôr musiquinha, né? Exatamente. Então, o insumo tá no seu dia a dia. Então, se ele separar 5 minutinhos de uma consulta para outra, só para comentar o que o paciente trouxe de insumo para ele, eu acho que já é um marketing bem feito. Muito, inclusive, eu vejo que os médicos e os profissionais em geral têm muita restrição, tem medo, tem vergonha de pedir para o próprio paciente participar. É claro que a gente sabe que muita gente tem vergonha de aparecer, não quer. Sim. Mas quando você está num ambiente médico, estético, que a gente sabe que geralmente é um público mais qualificado, com uma renda melhor, e ele está interessado em ter aquele resultado, e é um bom profissional que soube explicar, soube tecnicamente embasar e fazer ele entender aquilo, geralmente ele topa. Ele topa. Então pergunta, na pior das hipóteses ele fala, não estou confortável, tá tudo bem.
Mas pergunta. E é tão mais bacana quando você tem a troca de ideias entre o médico e o paciente, você vê que é alguém real que tá ali, e mostrar, porque eu acho que o que vende em qualquer segmento do marketing são as histórias. Eu adoro criar histórias e conectar histórias. Tudo que eu faço no marketing, principalmente de influência, é baseado em construir histórias que conectam as pessoas. Sim. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de um Ultraformer, que eu inclusive fiz, eu não vou chegar e falar, olha que aparelho maravilhoso que acabou de chegar aqui, essa tecnologia incrível que vai mudar a minha vida. Eu vou pedir pro médico explicar. Primeiro eu vou contar qual a dor que eu tenho. Ó, tenho papada, aqui tá flácido. O médico vai explicar como que esse aparelho pode me ajudar. E eu falo, galera, vamos então testar. Vamos fazer sessões e eu vou mostrando pra vocês o resultado. E aí a galera fica esperando os próximos vídeos pra ver se deu resultado ou não. E às vezes eu esqueço de postar e eles perguntam. Então isso gera conexão. Sim. E aí a pessoa quer fazer o procedimento, o tratamento a partir disso. O médico falar que funciona bem, é claro que é bom, mas tem menos apelo emocional, porque é o médico falando do produto dele, no fim das contas, né? Então, quando você pega um paciente que pagou pelo tratamento, que fez, gera o que a gente chama de prova social, que é tão importante. Eu digo que a melhor forma de vender é um paciente satisfeito. É o melhor vendedor que você tem, porque alguém que pagou, que comprou, corroborando com a eficácia do teu tratamento, do teu produto, da tua técnica, né? Então, acho que isso é um tipo de técnica de marketing que os médicos e profissionais de estética poderiam e deveriam usar mais. Mas, novamente, dá trabalho. Porque, assim, você trazer o conteúdo, você abrir a câmera, trazer o conteúdo para suas redes sociais, vai demandar energia. Né? Então, o que eu vejo é que muitos profissionais buscam a facilidade. Eu não consigo fazer isso, dá muito trabalho, e aí terceiriza. Só que o caminho não é esse, porque marketing, gente, é trabalho. Então, se você quer fortalecer a sua marca pessoal, o seu marketing, quer ter a agenda cheia, o mínimo esforço é necessário. E não tá no outro. Não tá, é em você. E esse é um erro, acho que é um erro de entendimento do marketing também. A galera vê o marketing como... Eu vou falar um jargão errado aqui, mas um plus a mais. Não é um plus a mais. Ele é fundamental para o seu negócio. Porque eu acredito que você, como profissional, você precisa de pacientes para fazer o seu negócio girar e ganhar seu dinheirinho, tá certo? É assim que funciona o mercado. O marketing existe para isso. Não é para fazer você parecer famosa e ganhar seguidores. Isso é parte do processo que, no fim das contas, é para vender, é para atrair clientes, para te fazer ganhar mais dinheiro. Quando você entende que o marketing diretamente é uma fonte e geralmente a principal, quando bem feito, para trazer novos pacientes para você, você coloca aquilo como uma prioridade do teu negócio. Sim. Não, você não vai gravar no intervalo, não é se tiver um tempo. Não, você vai gravar todos os dias, você vai colocar um espaço ali na sua agenda, das 8 às 10, sei lá, das 8 às 9, meia hora que seja, para gravar todos os dias, porque aquilo é o que vai te gerar demanda. E aí você vai vendo os feedbacks, você vai recebendo, quanto mais você faz, mais natural fica e mais feedback você recebe. Pô, que legal, curti essa dica, legal, vou marcar um tratamento com você, vou marcar uma agenda, vou passar por uma consulta. Quando isso começa a rolar, você se empolga. É verdade. Você vê que tá funcionando e se motiva a fazer cada vez mais, né? Agora, é claro que para chegar até esse patamar, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Até que você vai encontrar seu formato, a sua forma de falar. E também tem uma linha muito tênue entre você usar isso como uma ferramenta a seu favor e você também virar chacota, deboche e um personagem que não existe. Então, assim, eu vejo muito médico, eu não sou marqueteira, aquela lá é marqueteira. Né? Existe um certo preconceito, porque a gente sabe que no backstage a pessoa não é aquilo. Então, tem que tomar muito cuidado para não virar, obviamente, esse personagem. E eu acho que tem um formato que tá vindo aí, eu acho que tá trazendo luz para essa naturalidade, que são os dailies, né? Principalmente no TikTok. Eu acho que as influencers, as pessoas que estão lá, não vou nem chamar de influencer mais, as pessoas que estão na ferramenta, utilizando a ferramenta, porque ela é muito fácil, falando um pouco do seu dia, traduzindo o seu dia, mostrando como é o dia, elas estão fazendo muito mais sucesso do que os conteúdos produzidos no Instagram, por exemplo. É isso. Porque é aquela história, a naturalidade ela sempre conecta mais. Se você faz uma produção muito elaborada, com muita iluminação e maquiagem perfeita e tudo durinho na mesa, fica com cara de propaganda. Então não pode ter cara de propaganda, embora seja uma propaganda no fim das contas, uma né? propaganda do seu trabalho. Mas tem que ser natural, é te mostrar ali. Mas acho que é o natural. Quando você vai para uma entrevista, você se vende. É isso. Só que ali você tem a liberdade de se vender mais tempo, né? É isso, e eu acho que as pessoas também estão ficando mais inteligentes. No meio de tantos picaretas que tem no mercado, tanta gente safada.
safada. Isso é real. Você percebe. A régua da inteligência, ela tá subindo. Tá subindo. Porque a gente que trabalha com marketing há muitos anos, a gente bate o olho desde sempre e fala, esse é picareta. Esse é picareta, Eu tenho esse feeling muito, muito natural, porque como eu trabalho com isso há muito tempo, eu vejo a pessoa e pela forma dela falar, a gente sabe se ela tem bagagem de verdade ou não. Ela ou até ela fica imposta a voz ali, superficial. exato. Então, se você é um bom profissional, você deve fazer muito marketing. Não é errado, pelo contrário. Errado é o cara que não tem bagagem, que não tem pudor nenhum, vai lá e faz. Porque o picareta, ele não tem pudor nenhum. E eu geralmente vejo isso. O cara, quanto mais ético ele é, mais correto ele é, mais bagagem ele tem, mais a régua dele é alta, então ele não quer fazer. Porque ele não se sente bom o suficiente, ele tem medo, ele tem dúvida. O perfeccionismo também trava ele, limita. né? Agora o picareta não tem vergonha nenhuma, tá ali gravando, fazendo e ganhando dinheiro que deveria ser seu. Então cada vez que você, que é um bom profissional, deixa de produzir conteúdo, deixa de postar com esse receio, você está dando espaço para o seu concorrente picareta, menos qualificado do que você, ganhar um espaço, um dinheiro que deveria ser seu. A culpa é sua. Lute com isso. E é engraçado que o que comove as pessoas, tem uma dicotomia aí, né? Eu acho que o algoritmo, ele gera uma dopamina muito fácil, barata, e a gente tá cada vez mais querendo curtir videozinhos curtos, pequenos, até aqueles satisfatórios que descansa a mente. Mas eu não vejo isso também como um lado ruim, porque, por outro lado, como a gente está reconhecendo mais os picaretas, quando a gente se conecta com a pessoa, é de verdade, a gente quer entender o que ela está falando, a gente vai até o final dos vídeos. Acho que a régua ela subiu nesse reconhecimento do que é de verdade e do que não é de verdade. E aí, trazendo esse ponto do que de fato é verídico, o que está ali, que é real, abre espaço para as pessoas, de repente, não precisarem de um arsenal tão grande para fazer aquilo acontecer. Né? Como eu disse, daily é uma coisa. Daily, gente, é basicamente você filmar o seu dia e postar ali com as suas opiniões, enfim. Abre espaço para as pessoas terem essa divulgação na mão delas de forma muito fácil. E esse daily, hoje eu vejo ele muito mais acontecendo no TikTok, por exemplo, do que no Instagram. Você como profissional de marketing, você acha que a gente está vivendo aí a morte de uma rede social? Eu acho que do Instagram não. Eu acho que do Facebook sim. A plataforma Facebook a gente nem usa mais, né? Que a ferramenta envelhece igual a gente, né? Envelhece. Então os avós hoje estão... Desculpa falar, mas é real, gente. Jovens não querem estar onde a gente está. Então nós estamos no Instagram, o jovem já está no TikTok. O mais jovem nem no TikTok está mais. Ele está buscando outra rede social para se conectar. Mas sim, eu acho que o Facebook, ele ainda gera... Como anúncios, funciona muito bem como plataforma para anúncios. Sim. Agora, para produção de conteúdo, de fato, eu vejo menos. Não é o foco. O que eu digo em relação a isso? Porque também gera uma crise nos profissionais, né? Nossa, eu tenho que estar em todas as plataformas, eu tenho que produzir pro TikTok, pro Instagram, pro YouTube, pro Shorts, pra todos os lugares, pro Discord, pra tudo que existe, pro aquela de coisas bonitas, pro Pinterest, tem que estar em todo lugar. Não, você não tem que estar em todo lugar, você tem que estar onde seu público está. Então, onde você quer que seu público esteja. Você quer onde você imagina que teu público está, né? Você quer atingir pessoas X, Y, vai pra lá. É isso. O que eu percebo no meu caso particularmente os meus eventos e os meus clientes são pessoas bem-sucedidas, mais ou menos da minha faixa etária, entre os 30 e os 50. Então, toda vez que eu faço um treinamento presencial, eu sempre pergunto para eles, eu uso sempre como laboratório. Gente, quem aqui usa o Instagram? Quem usa o Tico Tico? Eu chamo de Tico Tico. Quem usa YouTube? E no meu caso, graças a Deus, a galera tá 100% no Instagram. Não é uma galera do TikTok. Graças a Deus, eu digo porque eu não gosto do TikTok. Eu, como profissional, não curto. Não gosto. Nossa, eu sou rata de TikTok. Geralmente quem usa muito ama. Mas eu não gosto porque eu ainda associo aquela coisa muito de dancinha, de futilidade. A gente sabe que não é mais assim, mas o algoritmo, todas as vezes que eu tentei usar, ele me entregava só esse tipo de porcaria. Isso. Então eu criei um ranço e eu acho que o algoritmo do Instagram para entrega de Reels, porque o Reels não é um formato nativo do Instagram. Não. Ele foi copiado do TikTok. Então levou anos até que ele fosse aperfeiçoado a ponto de competir com o TikTok. Então hoje o algoritmo... Porque antes os Reels eu não gostava, só me entregava coisa inútil. Hoje eu fico preso e aquela coisa do brain rot que a gente fala, né, do apodrecimento do cérebro, que eu entro no Instagram e chego a ficar preso ali sem conseguir sair, real. Eu quero ir no banheiro, mas eu tô preso ali um vídeo atrás do outro. Então eu acho que o algoritmo do Instagram passou a funcionar muito bem e acho que isso resolveu essa
deficiência que a plataforma tinha, né? Mas você tem que entender do teu público. E aí como é que você descobre isso? Sempre que você recebe um paciente que você entende que é o seu ICP, que é o seu Ideal Customer Profile, ou Ideal Client Profile, que é aquele paciente que você fala, pô, esse cara é o perfeito, eu preciso arrumar mais pacientes como ele. Pergunta pra ele, você usa rede social? Que rede social que você mais usa? Que tipo de conteúdo que você mais gosta? E outra coisa que é bacana perguntar, quais são os influenciadores que você mais segue, que você mais gosta? Não necessariamente do meio da estética, Legal. mas influenciadores no geral. Por quê? Isso te dá insights de parcerias que você pode fazer com influenciadores. Legal. Muitas vezes você vai buscar só dentro do nicho de beleza, porque o que mais tem é blogueira de estética hoje em dia. Agora, eu, por exemplo, não sou influenciador de estética, eu sou influenciador de viagem, de negócios, de business, mas eu comecei a fazer um tratamento estético e ajudou a vender pra caramba na clínica Legal. em que eu fui, porque eu vendo verdade, porque eu faço aquilo de verdade. Eu mostro se funciona, eu falo que funcionou, se não funcionou, eu falo que não funcionou. Então a galera confia muito. Eu faço poucas publicidades, mas eu faço sempre coisas que eu gosto e que eu uso de verdade. Então, não precisa ser no segmento, porque muitas vezes, quando você pega uma blogueira de estética, ela fala daquilo o dia inteiro e acaba saturando, acaba virando paisagem. E eu acho mais que esse né? mercado de influenciador nichado também, ele tá saturado, né? O que você acha? Ai, eu não sei, viu? Porque é tanto e brota cada dia mais e eu vejo quanto dinheiro ainda tem. Eu penso, assim, aí já trazendo a ideia do que eu acho que é marketing verdadeiro. Influência sempre existiu. Desde a escola, onde tinha ali a menina que você copiava, só não tinha rede social, mas influência sempre existiu. Influencer sempre existiu. Redes sociais eram offline, né? Tinha as redes ali, os grupos. Potencializou o que é influência. É isso. E eu sou bem polêmica, eu não acho que influência é profissão. Mas eu acho que todo mundo é influencer em algum ponto. Sendo assim, se você coloca destaque nos assuntos que você gosta, você está influenciando uma certa rede. Então, o médico, ele pode ser influencer do meio, ele pode ser influencer do paciente e ele pode ser influencer científico para a sociedade, enfim. Então, todo mundo tem potencial de ser influencer em algum nível. E aí, o que eu acho que diferencia as redes sociais? O Instagram, ele foi feito para gerar conexão. Então, eu vou seguir o Lucas porque eu gosto do Lucas. Em todos os assuntos que o Lucas fala, eu gosto dele. O que ele falar, eu confio na credibilidade que ele está impondo ali. O TikTok é rede de busca, ele não é uma rede social. Exato. Então, é o assunto. Ali te permite você nichar os seus assuntos. Então, assim, eu quero falar de estética, eu ponho as hashtags de estética. Eu quero falar de beleza, eu ponho... Então acho que, assim, todo mundo tem potencial de ser influencer ou influenciador em algum nível da vida. O que é muito bom, se você fizer isso com verdade. Porque hoje você pode ter a sua clínica que está influenciando os pacientes, até as colegas de profissão. Amanhã você pode estar sendo contratado por uma marca para falar sobre um review de um produto. Exato. Então, acho que esse mercado de influencer, como a gente conheceu também, que a marca vai lá, paga, a menina posta, não tem compromisso nenhum com o resultado. Eu acho que ele está datado. Eu acho que hoje todo mundo pode ser, de certa forma, influencer da marca ou influencer de alguma comunidade, sabe? Eu concordo 100% contigo, Andressa, do ponto conceitual. Acho que esse é o caminho, pra gente que entende do mercado, isso é o que deveria acontecer. Agora a gente sabe que o mercado não é profissional desse jeito. Verdade. Acho que esse movimento ainda leva anos para acontecer, porque o que eu vejo de marca grande... Ainda. Que contrata a blogueirinha porque ela tem 20 milhões de seguidores. Ela não vai trazer nenhum resultado. Nada. Você vai gastar um canhão de dinheiro ali com ela. É o que você falou, não tem compromisso nenhum com a marca. Ela vai pegar aqui e falar: olha que lindo isso aqui, meninas, recebi. Clica aqui. Mudou minha vida. Teve até piada que fizeram há pouco tempo, né? A menina bebia, fingia que bebia, tava lacrada a lata ali. Ela, que delícia. Cara, que vergonha. E 20 milhões de seguidores. Mas aí você tem que pensar: quem são esses 20 milhões de seguidores? É muita gente, mas é gente que te interessa. Estão ali por ela ou porque um dia seguiu e esqueceu? É isso, não tem senso crítico, né? E talvez não seja o teu perfil. Porque geralmente é um perfil mais selecionado, quem contrata produto estético ou serviço estético, enfim, né? Então você tem que entender primeiro quem você quer de verdade como cliente. E aí você vê o influenciador que de fato influencia. E é o que você falou, os profissionais, muitas vezes médicos, eles... tem quase que uma aversão, uma ojeriza a se posicionarem como influenciadores. Porque influenciador ficou tão estigmatizado com aquela coisa da blogueira que posta foto com bico, mostrando o peito. Virou a mesma questão do guru do marketing. Acho que entrou na mesma esfera. São pessoas que têm uma descredibilidade muito alta.
Porque virou chacota nos últimos anos. Então, se você é um profissional que tem uma equipe, minimamente a sua equipe você influencia. É o que você falou, você influencia as suas concorrentes, você influencia muitas vezes o mercado para ditar regras de mudança. A gente sabe que esse movimento, por exemplo, do CFM de mudança, de o marketing poder ser mais liberado, foi uma mudança que os profissionais da área ajudaram a conduzir. Então, ela é muito importante, ela é muito poderosa. E a influência pode acontecer de forma intencional ou orgânica. Quando você entende o seu papel como profissional, seja para influenciar os seus pacientes, para atrair mais clientes, faturar mais, vender mais, ou como mercado, ou como os dois, você faz aquilo de uma forma planejada, estruturada e tem resultado com isso. Sim. Acho que é aí que é a beleza do negócio. Sim. É um trabalho bem feito, planejado para aquilo. Você entender que você é um influenciador, querendo ou não. E aí tem o medo do julgamento também, né? Que eu vejo muito. Porque vão julgar a forma que eu falo, porque eu não sou especialista nisso. Não, você tem que partir do princípio que você realmente não é um bom influenciador. Sim. Você é um bom médico, um bom esteticista, eu falo muito isso para as nossas clientes. E aí, pegando a frase que você pontuou, que hoje o profissional, além dele ele ter que ser de verdade, ele precisa parar de fazer aquela propaganda, sabe? Aquela propaganda engessada, aquela foto-frase, enfim. Eu acho que o médico também, e pegando a questão que a gente chegou à conclusão de que a régua subiu, as pessoas agora sabem descreditar o que é fake, picaretagem. O médico também, ele precisa aprender a tirar a ciência do bolso. Então, tira a ciência do bolso. Não acho que seu público não vai entender, porque seu público é inteligente. Tira a ciência do bolso e fala sobre o que você sabe. Você estudou, mais de 15 anos. Começa a traduzir isso para o público. Começa a desvendar as cretinices que tem hoje no mercado. Fale o que você acredita, se posicione. Porque eu também acredito que cancelamento é uma coisa que está muito em baixa. Eu acho que ficou muito em alta. E eu acredito que, assim, ficou piegas. É muito 2021 isso, né? 2022. Eu acho que se você tiver medo disso, você vai ser um profissional medíocre. Porque se você estudou, você tem a ciência, você tem artigo científico, você acredita naquela questão, qual o problema de gerar, de repente, alguma polêmica dentro da ciência que você conhece? É isso. Então, eu acho que tem isso também. As pessoas ficam, assim, na superficialidade do assunto, achando que as pessoas do outro lado são burras, e não são, gente. A gente já tá há mais de uma década usando rede social. E aí o médico, ele fica com receio de tirar a ciência do bolso e fica com receio porque ele tem medo do julgamento dos colegas. Você não tá produzindo conteúdo para os colegas. Você tá produzindo conteúdo para sua marca. E eu digo sempre isso, quando você começar a receber crítica, hate, principalmente de colega, em vez de você sumir, ficar com vergonha e parar de produzir conteúdo, pelo contrário, saiba que você deu certo. Porque você só é criticado quando você passa a ter uma projeção, uma visibilidade, uma exposição. Você vira pauta. É isso. Não é verdade? Ninguém critica aquilo que não é relevante. É verdade. Então, eu acho que bom se você está sendo criticado, e se você ainda não é, espero que você seja. Toda vez que eu recebo um hate eu fico super feliz, porque eu vejo, que legal que eu estou movimentando o mercado de alguma forma. E é o que você falou, a medicina, ela não é uma ciência exata como é a matemática, por exemplo. Existem testes e visões e teorias e correntes, então exponha, você foi a um congresso, a um evento, expõe sua visão, expõe sua linha de raciocínio do estudo, o que já tem de estudo e você não concorda até aqui. É isso, porque isso é o que vai formar a confiança no paciente. Eu, por exemplo, eu sou o terror dos médicos, porque eu não consigo fazer uma consulta de 1 hora, que eu faço um interrogatório com o médico, porque eu pesquiso antes, eu dou uma olhada em conteúdos, eu vejo, e aí ele fala coisa que eu acho que não bateu pra mim, fala, me explica melhor, como é que funciona isso? Mas isso versus aquilo. E eu achava que os médicos não gostavam, na verdade, mas eles adoram. O médico que é bom de verdade, ele tem um prazer tão grande em poder contar e explicar aquilo que ele sabe. Pô, estudou pra isso. Legal. Então, só que ele tá fazendo isso pra mim, limitado ali. Imagina o poder de fazer isso pra 10 mil pessoas, 20 mil, 30 mil, 100 mil. É muito maior e muito mais poderoso. E aí você vai falar, Amadeu, eu não preciso fazer marketing porque minha agenda já tá cheia. Se ela já tá cheia, você vai fazer mais marketing ainda porque você possa subir o preço. Sim. Porque é sempre a lei da oferta e da demanda, né? Se você tá com pouca agenda ocupada, você cobra mais barato, não tem muito jeito. Começou a encher a agenda, você vai subindo o preço. Então, o marketing é sempre muito poderoso. Seja para atrair pacientes, seja para
mudar o mercado, como você disse, criar novos posicionamentos. Seja para deixar um legado. Às vezes amanhã você quer deixar de fazer a parte clínica, quer construir uma equipe, seu nome vai continuar reverberando aí para o seu consultório, certo? É isso. Antigamente você tinha que ter um livro gigante. Hoje tá aqui. Eu pego o celular, tá aqui, ó. É no celular que as coisas acontecem, né? É, perfeito. Lucas, eu quero aproveitar que você tá aqui. E aí agora a gente vai sugar um pouquinho de toda a sua expertise para a gente conseguir trazer ideias práticas aqui para os meus médicos, para os meus clientes. Eu queria dicas práticas. Se você pudesse eleger aí, sei lá, 2 coisas essenciais hoje em dia para esse público médico trabalhar e realmente o que você vem testando que dá resultado, eu queria que você compartilhasse aí com o pessoal. Não deixem de fazer isso. Pessoal, querem ter sucesso hoje? Façam isso. Perfeito. Eu acho que é sempre na linha de mostrar a realidade, mostrar histórias de sucesso, de botar o paciente para contar. Isso nada supera. Não adianta você explicar tecnicamente como funciona a ferramenta, os benefícios e trazer estudos e gráficos. Tudo isso é parte do processo. Agora, quando você põe o paciente ali, que pagou pelo tratamento, e ele fala, e ele conta, e você vê a felicidade no rosto dele, você vê ele contando com brilho nos olhos. Cara, eu fiz, eu tava com medo, tinha receio, achei que pudesse não dar resultado, mudou minha vida, eu me sinto 10 anos mais jovem, e as pessoas elogiam, elas falam. Isso é mais poderoso do que qualquer outra forma de marketing. Então, eu acho que existe um trabalho a ser feito de você ir construindo isso, essa confiança com o teu paciente, a ponto de ele se sentir confortável e fazer em se parte expor do dessa quadro, forma. E fazer parte. Na verdade, quando você consegue se posicionar bem feito no marketing, ele vai querer ser parte disso. Isso é muito legal. Ele vai querer ser chamado. Pô, será que a doutora vai me chamar para... Ele vai querer ser prestigiado, é isso aí. É isso. Então, eu acho que isso é o mais importante. Acho que nada funciona mais do que isso no marketing. E eu não vejo nenhuma linha de mudança para isso. Legal. Sempre o depoimento do paciente satisfeito, ele tende a ser a forma mais poderosa de fazer qualquer marketing, né? Isso é muito legal. E tem a ver com relacionamento, né? Também a sua capacidade de gerar relacionamento com o paciente, né? É isso. Isso porque é bem legal. se aquele médico mais duro, mais fechado, mais introspectivo, claro que ele não vai nem conseguir pedir para o paciente fazer isso, né? Então acho que a gente vai falando da humanização da medicina nos últimos anos. Sim. E isso vai também para a rede social, né? Quanto mais humana é a conexão, tanto no consultório quanto Ainda que a gente tem inteligência artificial, né? Nada vai superar o skill humano. Não vai. E a inteligência artificial, acho que ela pode ser usada e deve, por exemplo, para te ajudar a produzir um roteiro ali com pontos que ele gerem gatilhos, que as pessoas tenham interesse em assistir mais, em ficar assistindo por mais tempo. Isso ela ajuda bastante. No atendimento da clínica, Agilizar nos processos ali, da clínica. É isso. Mas na ponta final é sempre humano, seja numa consulta, seja na produção de conteúdo. Quanto mais humano, melhor. E eu acho que uma coisa que mudou muito, tá voltando, na verdade, que a gente perdeu um tempo. Eu falo que a gente passou essa última década, foi de muito aprendizado, mas ela também, eu acho que ela foi meio uma década perdida, porque a gente, em rede social, sabe? A gente, de certa forma, perdeu um pouco da nossa autenticidade. E isso está voltando. Eu acho que as pessoas estão se atentando mais para isso agora, do tipo, fiquei muito tempo copiando o assunto, fiquei muito tempo virando... A gente meio que os profissionais viraram linha de produção de algumas equipes de marketing, né? Então, ficou todo mundo igualzinho, né? Isso vale para estética também, né? A gente vive isso, né? A harmonização facial veio com tudo, todo mundo ficou com a mesma cara e agora tá todo mundo tendo mais... privilegiando a naturalidade, os traços e tudo. Na odontologia também, né? Então, todo mundo tá buscando o seu ponto de autenticidade. Então, assim, os últimos 10 anos, a gente se encaixou num lugarzinho. E agora eu vejo que quem tá se desencaixando e quem tá voltando a buscar a sua essência, que é totalmente isso, de humanizar e buscar o humano novamente, tem se destacado. Tem. Então, isso também é fundamental hoje em dia, né? Demais, Andressa. E acho que isso é culpa diretamente do Instagram. Posso dizer porque eu trabalhei lá. Sim. E antigamente, vocês vão lembrar, você via os conteúdos de quem você seguia. Não existia o algoritmo que arbitrava ali. É verdade. Era quem postava no horário ali, os mais recentes, era quem aparecia de que você seguia. Agora existe um algoritmo que arbitra os conteúdos que ele entende que tem mais potencial de serem assistidos. Ele vai botar em destaque ali nas primeiras posições. Quem eles acham que não faz um bom conteúdo, que não tem muita retenção, ele bota lá pro final, ele esconde. Então hoje é arbitrado. E aí o que passou a gerar no mercado como um todo? Não, a gente tem que seguir
os formatos que o algoritmo faz para entregar mais. E isso engessou o mercado inteiro e foi muito ruim. E eu sofri muito com isso, porque eu sempre fui muito de autenticidade. E eu ficava louco de ter que me limitar a fazer um conteúdo que eu não queria fazer, mas porque senão a porcaria do algoritmo não vai entregar. E se você não é visto, acabou. Você tá lá. Então acho que hoje a gente tá encontrando o meio termo. Não tem jeito, a gente tem que seguir o algoritmo. Agora a gente tem que repensar também o algoritmo. A gente pensa que o algoritmo é uma regra malvada que pune as pessoas. Não é. O algoritmo é baseado no comportamento das pessoas. Sim. O que a plataforma quer no fim das contas? Que você fique o máximo de tempo possível preso lá dentro. Perfeito. Então se você faz um conteúdo que a pessoa não assiste até o final e ela pula porque ela acha chato, porque ela acha ruim, porque ela acha cansativo... É porque tá chato. É porque tá ruim. E aí você pode Simples. pensar, o fútil sempre engaja mais. O fútil sempre engaja mais, isso não tem jeito. Gente, Agora você pode fazer um conteúdo de forma inteligente, um conteúdo com bagagem, de uma forma mais dinâmica, mais leve, mais engraçada, talvez. Porque são momentos de jornadas diferentes também, né? O fútil engaja mais porque as pessoas estão buscando rede social para descansar a mente. Então, entretenimento, vídeo bobinho, sempre vai dar mais engajamento. Não tem jeito. Mas se você conectar, na hora que ela estiver pronta para escutar um conteúdo profundo, ela vai te procurar. Então, são partes da jornada diferentes. Tem que ter um pouco de tudo, eu acredito. Super. Não pode ter só o conteúdo raso e nem só o conteúdo profundo. Tem que ter os assuntos que de fato interessam a sua audiência ou por onde você quer construir a sua credibilidade, mas sem perder a autenticidade. É isso. E a gente acha muitas vezes que eu tenho que ficar estudando a rede social, entendendo, meu Deus, eu não tenho tempo. Não, é o que você faz no seu consultório. Você certamente encontrou uma forma de atender o seu paciente com um tipo de linguagem e de postura que você percebeu. Se eu atendo ele assim, com esse tipo de abordagem, vende mais, ele tende a fechar mais. Sim. Se eu sou mais técnico ou menos técnico, se eu sou mais conectado ao que a dor dele ou enfim... Você sabe isso, você foi percebendo isso ao longo dos seus anos de carreira. Então é isso que você vai trazer para a internet. Sim. Se você for fazer um tratado filosofal com cada paciente na consulta, talvez você não tenha tanto fechamento, porque o paciente não vai entender, vai ficar entediado. Agora, se você consegue pegar, ouvir ele, entender a dor dele e trazer soluções de forma racional e embasada, a chance dele fechar um tratamento contigo é maior. Na internet é exatamente a mesma coisa. São pessoas. Dos números, né? Porque se você tem frequência, hoje vai postar um que vai flopar, amanhã você vai postar um que vai dar certo, só que aquilo ali tá construindo a sua história. Principalmente, aí eu volto a defender o Tico-Tico, que eu gosto muito. Cara, e pior que eu nasci no Instagram, mas mentira, nasci no Orkut, tá? Mas eu não sei o que acontece, que eu gosto mais de uma ferramenta de busca do que uma ferramenta de conexão. Então, eu sou muito mais hoje do TikTok do que do próprio Instagram. E aí, no TikTok, eu começo a ver reflexos e pílulas das pessoas, aí sim, as pessoas vão me entregando conteúdo e eu me conecto com elas e eu vou pro Instagram seguir isso que eu quero um pouquinho mais de vida, sabe? Então, assim, tem conteúdo que é super flopado, tem conteúdo que é super denso, e aquilo ali, aos pouquinhos, vai construindo a sua história, a sua autenticidade, né? A somatória daquilo que vai construindo ali a sua personalidade dentro das redes sociais. Perfeito, Andressa. E acho que a gente tem que separar, isso é muito importante. Às vezes o médico fica triste, eu fiz um conteúdo que ninguém comentou, teve pouco like, pouco compartilhamento. Isso é o que a gente chama de métricas de vaidade. Você tem que se preocupar com o que gerou venda, que gerou consulta, que gerou lead, que gerou atendimento. Isso é o que interessa. E aí o cliente que agendou uma consulta dificilmente vai parar e comentar: ai, que delícia, adorei, vou agendar uma consulta. Não, ele vai clicar e vai fazer o agendamento direto. Então, acho que a métrica de vaidade, ela acaba, às vezes, limitando a gente e achando que isso é mais importante, quando não é, no fim das contas. O que interessa são os negócios que você vai gerar a partir daquilo. Porque eu imagino que você está lá na rede social, não é para virar blogueira famosa, você está ali para atrair novos pacientes. Então, ou no mínimo faça para você se divertir também. Que exato. Também é um caminho bacana, natural, né? É isso. Eu acho que você tem que ver isso como uma forma leve, porque diferente de mim, de você que trabalhamos com marketing e que a entrega com excelência e com os KPIs disso são os fatores que definem o nosso sucesso, nossa remuneração. No caso do médico, não. Claro que ajuda a trazer paciente, é importante, tudo certeza. É fundamental. Mas fazer um marketing brilhante não é a sua obrigação. Então você pode fazer isso com mais leveza, né? Tira um pouco desse peso também. Faz natural, de novo, quanto mais natural tende a trazer mais resultado. Perfeito. Concordo plenamente. Você estava falando e eu lembrei de um assunto e eu acabei esquecendo. Vou tentar resgatar ele, porque ele está aqui no fundinho da minha cabeça, mas não veio agora. Mas vamos falar de
A gente já tá aí, espero que vocês estejam gostando, a gente já tá aí a 40 minutos do nosso podcast quase, já quase para encerrar, e eu queria finalizar com um quadro, quase que um ping-pong de mitos e verdades. Eu vou falar e você responde o que vem na sua cabeça, enquanto isso eu vou tentando lembrar o assunto que tá aqui na minha. Era um assunto interessante. Era alguma coisa de naturalidade, mas eu vou lembrar. Mito ou verdade? Médico que faz marketing está sendo antiético? Pelo contrário, o médico que não faz marketing está perdendo oportunidade no mercado e dando espaço para que os picaretas, que não têm a bagagem que ele tem, ganhem mercado. Isso sim é ser antiético. Gostou, né? Marketing bom é aquele com dancinha? Não necessariamente. Depende de quem é o seu público. Depende de quem é você e qual é a sua linguagem. Eu, por exemplo, me orgulho de, até hoje, nunca ter feito nenhuma dancinha, mais de 12 anos de carreira como influenciador. Agora, não condeno um pouco quem faz. Sim, depende da área. Acho que foi a época, né? Hoje é muito adolescente. Adolescente ainda faz. Aí tem as musiquinhas lá que viralizam e tal. Lá, se a menina que tá fazendo pro OnlyFans, porque ela vai vender um OnlyFans ali... É o público dela. Aí tá dentro do negócio. Agora, um profissional sério se submeter a isso, não precisa. Se você gosta, tá tudo bem também, dependendo de quem é o seu público, mas eu evito. Quem tem uma agenda cheia não precisa de marketing? Pelo contrário, vamos fazer mais marketing para subir o preço e ganhar mais dinheiro e precisar trabalhar menos. Perfeito. O paciente só se importa com o preço? Não, pelo contrário, acho que foi essa época o preço sim, claro que é um fator decisivo muitas vezes, mas a bagagem do profissional, a capacidade dele técnica e de entender... Eu, por exemplo, tinha fobia de agulha, não conseguia fazer coisa com agulha, mas uma dentista me convenceu com todo cuidado, com toda paciência a fazer um negócio. Hoje me destravou esse medo, então ela é cara pra caramba, mas vale muito a pena porque ela, exatamente, porque ela tem uma forma humanizada de atender que me resolveu uma fobia que não teria preço pra resolver isso, né? Muito bom. Clínica pequena tem como competir com as grandes? Claro que tem. Hoje a gente vê muitas vezes isso. Profissionais menores, mas que fazem um bom trabalho no marketing, ganhando espaço de profissionais que estão aí no mercado há muitos anos, super consolidados, e que isso até gera um incômodo muitas vezes, né? O profissional pequeno vira um hype ali do momento, porque ele conseguiu se posicionar. Perfeito. E o profissional tradicional, que tem uma clínica gigante, acaba ficando em segundo plano. Então, todo mundo tem que fazer marketing, sim. E depende de onde você tá também. São os bons, na verdade. Depende de onde você tá também. Porque se você atende, tem limitação física, atende numa cidade pequena, qual o intuito de você ser nacional? Qual o intuito de você... Tem muito isso também, né? O seu esforço ele também vai dependendo da sua capacidade ou do que você quer. Porque tem gente que não quer ter 4 clínicas, gente. Tá tudo bem. Então, tem muito essa desconstrução também de que todo mundo tem que ser o mais famoso, o guru, né? E na verdade não, que você precisa... E muitas vezes as pessoas não sabem, Andressa, o seu objetivo. O que você quer no fim das contas? Você quer agenda cheia? Você quer ganhar muito dinheiro? Você quer ganhar o máximo possível trabalhando o mínimo possível? Todos são válidos, depende do que você tá. E eu, por exemplo, já passei por todas essas fases na vida. Acho que a gente vai passando por isso, né? Quando você é muito jovem, não quero trabalhar o máximo possível para ganhar o máximo de dinheiro possível. Hoje eu quero trabalhar o mínimo possível, ganhando o máximo possível, otimizando o meu tempo para ter mais tempo livre. Acho que são fases da vida. Então, entender a sua. A rede social segue isso. Ela segue seu objetivo, né? Para que você tá usando ela? Se você tem uma estratégia por trás, né? Se você sabe o que você tá fazendo. É isso. E fora da rede social, assim, a gente... isso é uma coisa que não tem como fugir, me incomoda como profissional de marketing, a gente acaba limitando o marketing à rede social, porque é o que hoje em dia é onde as pessoas estão. Mas, lógico que marketing é uma matéria muito mais ampla e tem a ver com construção de valor, com precificação, com, enfim, primórdios do marketing. Mas, fora da rede social, quais os pontos de marketing que você acredita muito, assim, que a gente pode dar alguma... Não é nem dica, mas abrir o olhar do médico que está nos ouvindo para dizer, cara, não preocupe só com a rede social. Também você precisa se preocupar com isso é marketing. Espetacular, Andressa. Eu acho que o marketing da vida real, ele acaba sendo decisivo, porque a rede social, ela vai encantar, ela vai atrair. Mas aí quando o paciente chega na sua clínica e vê que aquilo que ele está vivendo ali não está batendo com aquele story bonito, aquele Reels bonito, ele não volta. Então eu acho que
o marketing da vida real ali, a maneira como ele vai ser tratado pela sua assistente, pela recepcionista, se vão servir um cafezinho, se vão se preocupar com ele, ou se vão dar um formulário enorme para ele ter que preencher e quando chegar na consulta vão perguntar tudo para ele de novo e ele vê que ele tá perdendo tempo, que não tá preocupado com ele, que estão só querendo seguir procedimentos burocráticos, se é um ambiente agradável ou se não é, se a experiência que está sendo oferecida é compatível com o preço que está sendo cobrado. Acho que tudo isso é mais importante para decidir se aquele paciente, porque você faz uma campanha no Instagram, um post, você não quer atrair o paciente para uma consulta, você quer reter ele pro resto da vida, se possível. Sim. Então, a atração do paciente, ela vem da rede social. Agora, a fidelização dele... É como você trata ele no dia a dia. Na vida real. O pós, né? Isso. Se o procedimento deu resultado, se ele não deu, se você... O que você faz ali para ajudar, para orientar? Exatamente, porque pode ser que naquele momento a acontece. expectativa não seja atendida e você tem que agir. É isso. O quanto você promete e você realmente é capaz de entregar, porque eu vejo muito isso. Às vezes o médico, para vender, querer fechar um orçamento alto, promete mundos e fundos. Que ele sabe que não são 100% dos pacientes que vão ter aquele resultado. Então, o paciente não vai voltar e ainda vai sair falando mal de você. Perfeito. Pensa quantos profissionais bons que a gente sai fazendo post elogiando. Poucos. Agora, quantos produtos, serviços você comprou que não gostou, você foi lá reclamar? Nossa, inclusive veio na minha cabeça aqui, eu lembrei o assunto, mas daqui a pouco eu falo. Veio na minha cabeça, eu tive uma experiência recente com um profissional muito famosinho na rede social. Adora pagar de científico. R$5.000 a consulta. Não é uma consulta cara, barata. Fiquei 6 meses esperando pela consulta. A ansiedade já foi lá em cima. Pô, um profissional... Tá só subindo a barra cada vez mais. Exatamente. Primeiro dia, 2 horas de atraso. Aí eu remarquei, porque eu também tenho agenda, médicos. Assim, olha, médicos, as pessoas também têm compromisso. E aí eu remarquei para outro dia. No outro dia, 2 horas de atraso. Ali eu já entrei, a minha experiência já foi ruim na consulta. Durante a consulta, parecia que eu não era paciente, parecia que eu era uma aluna. O profissional queria o tempo inteiro mostrar o quanto ele sabia. Cara, eu não quero saber sobre o que você sabe, eu quero que você resolva o meu problema. Então, fiquei 2 horas escutando palestrinha. Beleza. Até aí, tudo bem. Achamos um problema que ninguém nunca tinha achado. Ponto para o médico. Hoje fazem 31 dias da consulta. Até hoje eu não recebi meu plano de tratamento. Caramba. Esse é o marketing da vida real. Aí mando mensagem. Ninguém responde. Olha isso. Certo? Agora o pagamento da consulta foi antecipado. Então, assim, com certeza esse vai ser um profissional. E eu sou uma pessoa que não reclama quando o serviço é ruim. Eu não reclamo. Eu não volto. Você não volta. Neste caso, eu vou abrir um reclame aqui. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo e fala assim, cara, às vezes a pessoa também, ela não consegue reter paciente. Então, ela vai viver uma roda gigante de sempre ter que fazer mais para atrair paciente novo. Porque o marketing dela é ruim. E a gente sabe que o serviço é ruim. É isso, a gente sabe que a atração de clientes é o ponto mais caro do marketing, a aquisição de clientes. Então, se você adquire cliente e fica fazendo... Porque não é fácil adquirir cliente, paciente. Você faz esse trabalho todo e não retém porque o serviço na ponta não é bom... Mas é mais fácil atrair do que reter. Olha o que você está fazendo. E, na verdade, é isso. É mais fácil atrair do que reter. Por outro lado, é muito mais caro atrair do que reter. Então... É mais fácil porque você pode, de certa forma, com a rede social, criar esse personagem. É isso. E vai só alimentando ali Exato. Agora, o reter demanda atenção, treinamento de equipe. Trabalho de verdade. Feedback. E acho que é muito importante também que o médico faça um NPS. O NPS é muito técnico, a gente precisa entrar no detalhe. Mas a pesquisa de satisfação. No fim do atendimento ali, dias depois, manda pra ele. Gostaríamos de saber como foi a sua experiência, porque muitas vezes o médico, sei lá, foi maltratado pela recepcionista. O paciente foi maltratado pela recepcionista. Ele não vai chegar e te contar porque ele vai ter medo de prejudicar. Agora, se é uma pesquisa anônima, ele pode falar, você vai aprender tanto com aquilo, você vai descobrir que você está ali no teu consultório, preocupado em atender, você não está vendo o que está acontecendo lá na ponta. Então, isso é muito importante, gente. Faça uma pesquisa sempre de satisfação. E mais importante do que ter uma equipe de marketing, eu acho que é você ter uma pessoa de negócio vivendo na sua clínica. Porque marketing é negócio, gente. Você precisa entender de negócio. Então, um administrador que entende um pouco de marketing, vive a clínica, vai ser melhor do que uma agência de marketing que vai fazer só a parte da comunicação. Vai gravar bonitinho, vai fazer iluminação. É isso. O que interessa é conectar o produto, que no caso é o atendimento, né, a experiência, a forma de comunicar isso, que como você falou, acaba sendo na internet. Mas isso tem que ser feito com verdade, com naturalidade, que acho que foi o tema do nosso papo de hoje, né? Exatamente. E foi sobre isso que eu lembrei o tema.
Pra gente finalizar, a gente falou muito de verdade, naturalidade, buscar autenticidade nas redes sociais, e o que eu venho observando, e aí você pode dizer se você concorda ou não, é que alguns assuntos que antes também, a naturalidade está tão em alta que alguns assuntos que antes a gente não tocava, não entrava, hoje são os assuntos que sustentam muitos grandes influenciadores e até profissionais na rede social, que é os assuntos que são humanos. Família, sentimento, a forma como você compartilhar, como você está pensando e sentindo aquele dia, frustrações. inseguranças. Então, eu vejo que... Eu vou pegar, por exemplo, um fenômeno da internet que é a Virgínia. Sem entrar no mérito, por exemplo, do que ela vende, do que ela faz, dos produtos dela, que eu nem a sigo. Mas porque eu acho que o sucesso dela tá tão ligado, ela não tem medo de mostrar, né? Família, os assuntos, a insegurança, enfim. Isso no início. E eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Mostrar coisas reais mesmo, né? Então, assim, se você é um médico e tá com uma... Você não vai, obviamente, colocar a sua credibilidade em jogo. Mas, sei lá, tem um estudo que você não tá confortável ainda, uma prática que todos os seus colegas estão fazendo e você não tá confortável. Não tem problema você abrir a câmera e dizer, gente, eu não faço essa prática na minha clínica porque ainda não tem esse estudo, ainda fui num congresso, não vi isso, blá, 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 blá. É uma insegurança, né? Uma opinião. Então, assuntos do dia a dia também, sabe? Mostrar a clínica, mostrar as pessoas que trabalham com você, mostrar seu lado humano. Não precisa necessariamente mostrar seus filhos ou sua vida íntima, mas as pessoas vão querer se conectar com você em assuntos reais, né? É um papinho ali, é você ser um amigo ali da rede social. Então, isso é uma coisa, você não precisa fazer, mas é uma coisa que dá audiência. Da audiência e ela aprofunda o nível da conexão. Eu gosto de dar esse exemplo. Pensa que você tá ali com 5 milhões de reais e você quer construir uma casa, a casa dos seus sonhos. E aí você tá em dúvida entre duas empreiteiras. Uhum. Uma tem um Instagram lindo que posta as obras ali, o antes e depois, os projetos. E tem uma outra que, além de tudo isso, mostra o dono da empreiteira visitando as obras, conversando com o cliente, mostrando os perrengues e resolvendo os perrengues. Qual dos dois você escolheria? Acho que não tem muita dúvida, né? Então, Sim. Você não precisa necessariamente mostrar os filhos e etc. Mas, de fato, quanto mais profundidade você oferecer na sua rede social, mais a pessoa vai conhecer sobre você. E, geralmente, a gente se conecta mais com quem a gente conhece mais, né? A capacidade da pessoa de resolver problema, de pensar, de sentir, querendo ou não, é o marketing. É a essência, o valor da marca, né? E até de identificação, né? Porque a gente busca pessoas que... De novo, é ser humano, é ser natural. Eu, por exemplo, sou um cara extremamente antissocial, por incrível que pareça. Embora eu tenha uma presença na internet, eu faça eventos, no meu íntimo, eu preciso estar sozinho para me recarregar. Antissocial não, você é introspectivo. Mas sou social também. Sou. Sua bateria social acaba rápido? Muito. Você a tem minha que estar também. Às vezes me chama... vai ter um almoço ali com influenciadores. Assim, acaba... Ainda mais influenciador, que eu tenho preguiça de influenciador, eu tenho ranço. Aí você tem que ir e aí rapidinho sozinho para se recarregar. Exato. Assim. Então, e aí eu tinha medo de falar sobre isso antigamente. Porque vai falar que você não gosta de pessoas, você vai... Não é isso. Hoje eu posso sobre isso. A quantidade de gente falou, meu, que legal, eu sou diferente, mas eu entendi teu ponto, acho engraçado. Um monte de gente falou que também é assim e tirou esse peso de, nossa, eu tenho que estar o tempo todo feliz com todo mundo e não. Então, mostrar essa vulnerabilidade, ela conecta mais do que você ficar mostrando uma vida perfeita o tempo todo, porque todo mundo sabe que não é verdade. Sim, né? Ninguém tem vida perfeita. Com certeza. Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu poderia ficar aqui o dia todo falando desses assuntos. E aí vão surgindo, né? Assuntos, até porque tá mudando muito essa nossa área. É um mercado muito dinâmico. É muito dinâmico. Muitas verdades que eram há um ano atrás já não são mais. E a gente tem que ficar trazendo inovação o tempo inteiro. E é difícil também a gente tá o tempo inteiro no hype, né? Preciso trazer uma novidade, preciso trazer alguma coisa. Porque muda. Não necessariamente muda por nós, às vezes muda pelo comportamento que a influenciadora jogou ali na internet, e lançou uma tendência, mercado novo, uma tendência nova. Ou saturou uma tendência porque foi exagerada, ou o algoritmo mudou alguma coisa, ou lançou uma ferramenta nova, ou uma outra plataforma veio Vem sempre do mercado externo. É isso. Né? Hoje em dia. E aí tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa pra gente poder trazer de novidade. Espero que você venha novamente para a gente saturar esse tema. Adorei o convite. Foi muito bom mesmo. E, pessoal, se vocês quiserem se conectar, deixa o seu @, faz o seu merchan, porque aqui também é para ganhar dinheiro. Obrigado, Andressa. Obrigado pelo papo. Foi uma delícia estar com vocês.
É legal falar com profundidade, mesmo que o tempo seja curto, né? Acho que foi um tempo bom pra gente discutir, mas de um tema tão importante, que é tão importante pros médicos também e pra gente, paciente, como um todo. O meu Instagram é @lucasamadeu, é lá o meu canal principal, tem o YouTube também, mas lá que eu mostro o dia a dia, lá que eu me conecto com vocês no fim das contas. E também, bastante dica de vida pessoal, quem é médico vai gostar ali de acompanhar o dia a dia. E se você quiser aprender mais sobre marketing para o seu negócio, inclusive eu estou com um evento agora, com inscrições abertas, que é um treinamento muito legal, prático, que ensina o profissional a usar a rede social a favor dele, sem perder tempo e sem enrolação, sem picaretagem, sem charlatanismo. Vai acontecer no dia 14 de junho, é o Reino Marketing Experience, e é um valor super acessível, porque eu quero de fato, a promessa desse evento é, você está cansado de ver picaretas tomando espaço que deveria ser seu, simplesmente porque eles são bons de marketing, seja você também bom de marketing. Isso é incrível. Então está lá no meu Instagram, @lucasamadeu, e obrigado, foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada a você. E para você que assistiu a gente até aqui, não esqueça de assistir os outros episódios. E o Papo de Pele é o podcast do Grupo Med Systems. Muito obrigada.